Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros do IBGE. Eu sou a professora Joana Fernandes, estou aqui com mais uma aula de ética voltada aí para o processo seletivo, né, dos cargos aí de recenseador, agente censitário, né, agora que vai na prova, né, que vai ser aplicada em 2021, tá bom? Gente, essa não é a nossa primeira aula, essa é a nossa 11ª aula. Se você ainda não assistiu nenhuma das nossas aulas, vai aparecer um cardzinho aqui em cima para você. É importante você ir lá e assistir desde a primeira aula. A gente já trabalhou todo o código de ética profissional do IBGE e entramos na Lei 8.112 para trabalhar aí os dispositivos dessa lei que serão pedidos na sua prova, tá bom? Vamos então para nossa aula. Estamos aí na segunda parte da 8.112, está aparecendo para você aí na tela recortadinho, né? Quais são as partes da 8.112 que estão no seu edital, tá? Lembrando que não são todas as partes, são apenas algumas, tá? E nós vamos trabalhar apenas as partes que a banca especificou, né, que será pedido, tá? Na sua prova. Então a gente já trabalhou aqui, ó, os deveres do servidor na última aula. E agora a gente vai entrar aqui nas proibições ao servidor público no artigo 117. Vamos trabalhar o inciso 1 ao 6, tá? Depois a gente pula, né? E trabalha aí do artigo 9 até o 19, né? Artigo não, tá, gente? Inciso, né? 9 a 19, tá bom? Todas as proibições que estão aí nesse pedacinho. Ah, professora, mas o artigo 7, o inciso 7 e 8? Esquece o inciso 7 e 8, porque ele não vai ser pedido na sua prova. E a gente só vai trabalhar o que vai ser pedido, tá bom? Vamos então para a nossa aula? Proibições ao servidor público. Antes da gente entrar aí nos artigos e cair para dentro, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. Amigo, você já chegou até aqui com a gente, né? 11 aulas aí de caminhada só de ética, né? Isso se você não está acompanhando a gente também lá em conhecimentos técnicos, nas aulas aí de português, de matemática do professor Magno, né? Então, gente, prestigie. Se você chegou até aqui, se você está sendo beneficiado aí com esse material, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, compartilha aí com seus amigos que vão fazer, né? Parte aí desse processo seletivo, que também vão concorrer a uma vaga. Compartilha, ajuda a divulgar o nosso trabalho, tá bom? E também, se você não quiser perder os vídeos que a gente está lançando, que quase todo dia tem vídeo aqui, né? Eu acho que todo dia tá saindo um vídeo aqui no canal. Não se esqueça de entrar no nosso grupo do Telegram. O link tá aqui na descrição do vídeo, ok? Então vamos para a nossa aula. Proibições, né? Aquilo que o servidor público não pode fazer, tá proibido. E você, como recenseador, né? Já falei sobre isso. Naquele momento, no período em que você estiver atuando como recenseador, você vai estar na qualidade de um servidor público. Então, se enquadra aqui nesses dispositivos legais que estão sendo trabalhados, ok? Então, vamos lá, ó. Não pode se ausentar do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Então, durante o período de trabalho, o servidor só pode sair, né, se tiver autorização da chefia imediata. Se a chefia imediata não autorizar, ele não pode se ausentar do local de trabalho durante o horário de expediente, ok? Ah, mas eu vou ali tomar um cafezinho, né? Mas tem que ter autorização da chefia, tá bom? Vamos lá. Retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Gente, se tiver anuência, o que é anuência? Né? É autorização, tá? Permissão, tá? Se tiver permissão da autoridade competente, pode. Professora, então eu não posso, por exemplo, retirar um catálogo ou algum equipamento que eu vou precisar para utilizar em casa? Pode, desde que tenha autorização. Por exemplo, você, como recenseador, vai utilizar o DMC, que é um aparelhinho, né? E ele vai ficar sob sua responsabilidade, sob a sua guarda. Ele vai ser retirado por você e só vai ser devolvido no final. Nesse caso, houve autorização, tá?
tá? Para que isso acontecesse. Agora, o que não poderia, vamos supor que o seu agente censitário lá no seu posto de coleta tem alguns notebooks, né? Lá que o IBGE disponibilizou para facilitar lá o trabalho. Aí você vai, como você está trabalhando lá, está sempre indo lá no posto de coleta, um dia você fala, poxa, acho que eu vou pegar esse notebook e vou levar lá para casa para me poder fazer uns negócios lá, não sei o que, e amanhã eu trago de volta. Sem autorização você não pode fazer isso. Entendeu? Sem autorização não pode retirar, tá? Porque aí você vai estar se apropriando de um patrimônio público, de algo que não é seu, você não tem o direito de fazer isso. Ok? Recusar fé a documento público, gente. O que é recusar fé? É dizer que não vale. Por exemplo, a pessoa apresentar a identidade, mas essa identidade foi expedida por um órgão de outro estado. Aí você fala, olha, nós não aceitamos identidade desse estado. Os únicos documentos de identidade que a gente aceita é do nosso estado, né? Esse tipo de coisa que não vai tanto caber para você, recenseador, que não vai coletar a documentação de ninguém, né? Você vai realmente pelo que a pessoa vai te dizer. Então, nesse caso, para você nem se enquadra tanto. Mas você não pode recusar fé a documento público. Se for um documento público, independente do estado, independente da entidade federativa que tem expedido, você tem que dar fé, ou seja, você precisa dar credibilidade, tá? Vamos lá. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. Gente, resistência eu não vou fazer isso aqui, né? Eu não vou executar tal serviço, eu não vou dar andamento a tal documento, a tal processo, eu não vou fazer. Isso é uma resistência, tá? O que está dizendo? Se essa resistência tiver uma razão justa, tudo bem. Mas se não houver uma razão justa, for injustificada, simplesmente você não vai fazer por birra ou não vai fazer por alguma questão que não é justificativa, você vai estar, no caso, cometendo uma infração, tá? Isso é proibido ao servidor, ok? Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição, né? Ou seja, vamos fazer uma abaixo-assinada aqui contra o fulano, contra o Beltrano, né? Lá na repartição pública, você mobilizando ali as pessoas para manifestar apreço ou desapreço a alguém ou alguma causa. Você não pode fazer isso na sua repartição, né? Você tem que separar as coisas. No seu local de trabalho, no seu momento de trabalho, você não pode promover esse tipo de manifestação, tá? A não ser quando você estiver, né? Vamos dizer assim, a paisana, né? Fora de serviço. Aí você pode se mobilizar pelas causas que você acredita. Mas dentro da repartição não pode haver esse tipo de manifestação, tá? Vamos fazer uma questãozinha aqui que poderia vir na sua prova. Olha, é proibido ao servidor se ausentar do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Gente, certo, né? A gente viu aqui, ó. Primeiro inciso aqui do artigo 117, ok? Continuando com as proibições, vamos lá. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuições que seja de sua responsabilidade ou do seu subordinado. Então, eu não posso, de maneira nenhuma, dar, né, para uma pessoa que é estranha à administração, à repartição. O que é a pessoa estranha? Ela não faz parte. Às vezes ela não é estranha para mim, mas é minha melhor amiga. Mas é meu marido, é minha esposa, é minha mãe, meu pai, é um tio, sei lá. É alguém que eu confio, vai fazer isso aqui para mim. Não pode, tá? Quem tem que fazer o serviço é você, que faz parte da repartição e da administração, tá? Aquela velho lance lá, lembra que a gente fala em conhecimentos técnicos? Quem está acompanhando as aulas sabe, né? Você não pode, por exemplo, o seu DMC, né? Você não pode pedir para alguém te ajudar ali a colocar as informações em dia, a operar. A não ser que, se você tiver dificuldade com DMC, com o aparelhinho que você vai atuar, você tem que pedir ajuda do agente censitário e supervisor. Você tem que pedir no posto de coleta ajuda. Você não pode pedir ajuda para alguém que não faça parte do serviço, do IBGE naquele momento. Então, eu não posso chegar em casa e falar assim, por exemplo, eu chegaria aqui em casa pro meu marido, amor, eu tô com um problema, travou aqui meu aparelhinho, eu tô com dificuldade aqui de colocar uns dados, você me ajuda, né? Teoricamente eu não posso fazer isso é proibido, tá? Só quem pode operar o DMC sou eu,
tá? Mais ninguém. E aí, se eu precisar de ajuda, tem que buscar ajuda dentro da repartição, né? Dentro do próprio órgão. Eu não posso pedir ajuda de terceiros, tá? Valer-se do cargo para lograr... Olha, gente, professora, mas estava no inciso 6, veio para o 9? Exato, tá? Como eu já falei aqui, o 7 e o 8 não estão no seu edital, então a gente vai pular mesmo, tá? Então vamos direto para o 9, vamos lá. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. Ou seja, você se aproveitar do seu cargo para tirar proveito de alguma situação, né? Ou para ser beneficiado em alguma situação. Você ou uma outra pessoa, tá? Aquele jeitinho, né? Ah, pô, quebra aí para mim, que eu sou aqui do IBGE, né? Não pode, tá? Não pode fazer esse tipo de coisa. Participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, né? Exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário, tá bom? Então não pode estar administrando uma empresa, uma sociedade, mesmo personificada ou não, né? No caso, se há ou não ali um CNPJ, né? Exercer comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário, tá bom? Vamos lá, proibição 11, ó, atuar como procurador ou intermediário junto à repartições públicas, né? Salvo, é aqui que a banca vai tentar te pegar, é na exceção, tá? Isso cai muito em prova, tá? Então, em regra é o seguinte, você que é servidor, né, na qualidade de servidora pública ou servidor público, não pode ser procurador ou procuradora de ninguém, nem intermediária dentro da repartição pública. Ah, eu tô aqui representando os interesses do fulano, né? Não pode. Salvo, quais são as exceções em que o servidor pode ser procurador de alguém ou pode ser intermediário de alguém em alguma instituição pública, tá? Quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais, que são coisas assim bem básicas, né, bem elementares, tá? De parentes até o 2º grau e de cônjuge ou companheiro, tá bom? Então vamos lá. João, tá? Tá aqui o João. Quem são os parentes do João até o 2º grau, né? Claramente, ó. Pai e mãe são o quê? 1º grau, tá? João tem um filho. O filho é 1º grau, tá? Então, o João pode representar seu pai, o João pode representar sua mãe, o João pode representar o seu filho, tá? Vamos lá. Os avós, vou botar aqui A1 e A2, né? Os avós paternos de João são parentes em 2º grau, tá? E os avós maternos, A1 e A2, né? Que a gente vai botar aqui, são parentes em 2º grau do João também. Então, o João, ele pode representar um avô e uma avó, tá? Porque é um parente em 2º grau. E o neto do João também é parente em 2º grau do João, tá? Então, o João também pode representar o neto, tá? Outra coisa, os irmãos do João, ele tem o irmão 1 e ele tem o irmão 2, tá? Também são parentes em 2º grau. Então, o João também pode representar. Agora, os sobrinhos do João, botar aqui essa de sobrinho, já é 3º grau, tá? O João já não pode mais ser representante deles, tá? Entenderam? Também o bisavô do João ou bisneto do João, aí João já não pode mais representar, porque já é 3º grau. Então, e ele também, claro, pode representar o cônjuge, tá? Cônjuge. Que aí, no caso, vai ser o marido, né? Ou a esposa, enfim, quem ali dividir a vida com o João, tá? Então, vamos lá. Gente, para você, porque o que a banca pode fazer? Ela pode pedir, é parente até o 3º grau, né? Aí você sabe que não, 2º grau, né? Nem 1º grau. Mas ela pode dizer assim, João pode agir como procurador intermediário do seu irmão. Pode, porque o irmão é o quê? 2º grau. João foi procurador ou intermediário de um sobrinho.
Tá errado, porque sobrinho é terceiro grau. Aí o João já não pode mais, tá? João agiu como representante do seu pai, do seu avô, do seu filho, do seu neto? Pode, João. Ah, João foi representante do seu bisavô, né? Ou do seu tio, que já é terceiro grau, né? Ou do seu sobrinho. Não pode, tá bom? Presta atenção. Depois, se você tiver com tempo, que eu não vou me alongar nisso tanto, mas se você tiver com um tempinho, depois você... Vou nem ficar pagando aqui não, gente, senão a gente vai perder muito tempo. Pesquisa quem são parentes em segundo grau. Faz a listinha. Porque a banca pode contar alguma situação para você identificar se pode ou não. Aí você tem que saber se aquele nível de parentesco é de primeiro, segundo ou terceiro grau, né? Ou quarto grau, quinto grau, enfim. Ou... E também aí para você saber se o João tá agindo, né? O João não, a pessoa que eles colocarem lá tá agindo ou não corretamente, tá? Vamos lá, continuando aqui na 12, ó. Engraçado, né? As pessoas falam assim, primo, esse aqui é meu primo em segundo grau, né? Meu primo em terceiro grau. Gente, primo já é quarto, tá? Primo já, ele já nasce sendo um parente. Aliás, primo já é em terceiro. É terceiro? É, porque olha, meu pai, primeiro grau. Meu tio, segundo grau, né? Não, meu pai, primeiro grau. Meu avô, segundo grau. Meu tio é terceiro grau. Meu primo já é quarto grau, tá? Então não existe essa coisa de parente de primo de terceiro, de segundo, de primeiro grau, não. Já é quarto grau, já nasce assim, tá bom? Vamos lá. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão das suas atribuições, né? Gente, muito óbvio isso, né? E não é, qualquer espécie, vantagem em qualquer espécie. Não precisa ser em dinheiro, tá? Se receber um imóvel, né, em troca dos seus favores, né, lá nas suas atribuições, tá errado. Se receber um vale presente, se receber um bolo, um bombom, não importa. Qualquer tipo de vantagem, né, que tem essa natureza de você lava a minha mão que eu lavo a sua, sabe essa coisa? Quem quer rir faz rir, né? Me dá um agrado que eu te ajudo aqui, que eu te dou uma forcinha, né? Então, se você se beneficiar dessa maneira do seu cargo, isso é proibido ao servidor público, independente de qual seja a vantagem ou o favor que você vai receber em contrapartida, tá? Aceitar comissão, emprego ou pensão, gente, de estado estrangeiro, tá? O que a banca pode fazer é dizer que um determinado servidor recebeu uma bolsa ou algum tipo de benefício de uma ONG estrangeira, né? De uma empresa estrangeira, sem problemas, tá? O que não pode ser é do Estado, do governo estrangeiro. Ele não pode receber nem comissão, nem emprego, nem nenhum tipo de pensão ou benefício, tá bom? Praticar usura, sob qualquer das formas. Gente, usura é você emprestar dinheiro a juros, tá? O servidor não pode fazer isso, tá? Vou te emprestar um dinheirinho, quando você receber no final do mês, você vai me dar com 15%, 20%. Não pode, tá? Isso é usura. É emprestar com juros, tá? Proceder de forma decidiosa. O que é decidiosa? É agir de maneira, como é que eu vou te dizer? Negligente, preguiçosa, tá? Negligente, preguiçosa. Sabe a pessoa que ela agir de maneira negligente, né? Com preguiça. A pessoa decidiosa é aquela pessoa que não tá nem aí, sabe? Eu vou fazendo do jeito que dá, eu finjo que trabalho, e vou empurrando com a barriga, e já foi ensinado e continua fazendo tudo errado, não se esforça, sabe? Vai empurrando com a barriga. Isso é maneira decidiosa, tá? Isso é proibido ao servidor público. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Vou te falar o que as bancas fazem, já vi muita questão de prova. Diz assim, utilizar pessoal ou recurso material particular em serviço ou atividade pública. Pode? Presta atenção. Utilizar pessoal ou recurso material particular, tá? Em serviço ou atividade pública. Pode? Pode, tá? Eu posso, por exemplo, eu como professora, quantos professores não fazem isso que eu vou fazer agora? Que eu vou falar que eu faço, tá?
Você compra material para trabalhar, né? Eu compro minha própria caneta de quadro, eu compro uma extensão que eu preciso na sala, né? Compro equipamentos, materiais que eu vou precisar utilizar no trabalho. Então, eu estou utilizando material particular para exercer uma atividade, um serviço público. Até aí não tem nada demais. O que não posso é pegar material que está lá na repartição, coisas que são para utilidade pública e utilizar em benefício próprio ou particular. Então, ganhei lá uma caneta lá no trabalho, né? Eu pego essa caneta, levo para minha casa, me aposto, né? Quando aquela caneta era para mim utilizar lá no serviço. Por exemplo, que eu já falei, não sei se eu falei em alguma aula aqui, mas, por exemplo, na prefeitura, às vezes a gente tem um computadorzinho lá à nossa disposição. Aí eu pego esse computador e levo para casa para poder ficar lá na internet, utilizar para coisa particular minha. Não, aquele computador é para ser utilizado para o serviço público, na repartição pública, tá? Isso não pode, ok? Por exemplo, vou tirar xerox, vou usar xerox lá da minha repartição para tirar xerox pessoal, né? Ah, eu queria tanto uma cópia desse livro, dessa apostila. Ah, eu tô estudando, tô precisando de cópia. Aí vai lá e usa o material, a xerox, as folhas da repartição, né? Para produzir lá um material que é particular, que é o interesse particular seu. Não pode, tá? Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência transitória. Então, o que o recenseador faz? Recensia, né? Aí vem o agente censitário e pede para ele fazer uma coisa que não está na atribuição dele. Pode? Só se for caso de emergência. Se não for caso de emergência, esse servidor, o agente censitário, por exemplo, não pode pedir para o servidor, o recenseador, fazer algo que não esteja nas suas atribuições, tá? Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho, tá? Bem óbvio, né? Então, se não tem como fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado, né? Tem que estar tudo direitinho lá na repartição, tá bom? Pessoal, paramos aqui. Na próxima aula a gente vai falar da acumulação, tá? Pode acumular? Tem perguntas que estão chegando para a gente nesse sentido. Poxa, eu exerço um cargo público. Eu posso atuar no IBGE? Eu posso ser recenseador? Eu posso ser um agente censitário? Pode acumular cargo? A gente vai falar sobre isso na próxima aula, tá bom? Pessoal, um beijo, fica com Deus, estuda, que a vida muda.